Convidar as crianças para virem aqui à frente. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, né? Tiveram uma boa semana? Teve alguém que fez aniversário? Quem foi que fez aniversário? Você, Loreninha, fez aniversário? Que legal! Mas não foi essa semana. Essa semana foi da Lorena. E o seu está chegando logo, logo. Está chegando. Isso. Vai ser uma festa fantástica. Seu papai e mamãe vão chamar todo mundo. Isso. Vai ser ótimo. Eles vão me pegar depois lá fora. Isso também. Bom, deixa eu falar para vocês agora um pouquinho. Isso. Depois, deixa eu falar com vocês sobre o que vai ser a mensagem hoje. Tá bom? Quando você machuca o dedo, dói? Bastante, não é? Bastante, muito mesmo. Eu também não gosto de machucar. Hoje nós vamos falar sobre um momento que foi muito dolorido para Jesus Cristo. Aquele momento em que Jesus estava lá na cruz. Ele foi crucificado naquela cruz, machucaram as mãos dele, machucaram os pés dele, mas ainda assim ele falou algumas coisas lá na cruz, sabia? Uma das coisas que ele falou lá na cruz foi assim: Pai, perdoa. Ele pediu que Deus perdoássemos a todos nós que por causa dos nossos pecados mandaram Jesus na cruz. Mas ele também fez uma oração para Deus. E sobre essa oração é que nós iremos falar no sermão hoje. Quando ele estava na cruz, ele orou dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção na oração de Jesus Cristo lá na cruz, sim. Prestem atenção no sermão que vocês vão aprender algumas coisas do que Cristo falou lá. Loreninha, você fez 4 anos, que coisa boa. Esse aniversário foi fantástico, vai ficar na sua memória por muito tempo, tá bom? Eu posso orar com vocês? Posso? E depois eu quero que vocês me falem o que vocês aprenderam do sermão. Eu sei que vocês querem falar agora, mas ouça o sermão primeiro, e aí depois vocês me falam, pode ser? Oi. E também tinha pedido água, só que não deram água. É verdade, eles pediram água para Jesus e eles não deram água. Lá na cruz, a Bíblia diz que a língua dele ficou presa na boca. Foi muito angustiante. Mas escutem o sermão e depois vocês me contam um pouco mais. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essas crianças. E pedimos que o Senhor dê a elas agora atenção e que o teu Espírito trabalhe também no coração delas. Deus abençoe os pais, para que os pais dessas crianças possam criá-las nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o Levi. Pronto. Eu acho o máximo poder lidar com as crianças, porque eu entendo um pouquinho da dificuldade de vocês, pais, mas em mantê-las aqui na igreja. Mas isso é fantástico, isso é ótimo que vocês assim o façam. É bom que vocês estejam ensinando-as que aqui também é um lugar para elas, que elas podem não apenas aprender, mas elas podem apresentar um louvor, uma adoração ao Senhor Deus. A Bíblia diz: da boca de pequeninos e crianças de peito, o Senhor Deus recebe o perfeito louvor. Nós temos que lembrar disso, tá bom? Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro dos Salmos, e nós iremos meditar nesta manhã no Salmo de número 22. Diferente daquilo que nós fazemos continuamente, eu não vou ler o Salmo primeiro para depois explicar. À medida que nós caminharmos com a explicação, eu irei lendo partes do Salmo. Eu quero ler do Salmo apenas o versículo de número 1 e 2, e depois ler no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 40
45 a 46. Então, 2 versículos apenas no Salmo 22, depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, e depois lá em Mateus 27, 45 a 46. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo eu de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Agora observe em Mateus, capítulo de número 27, versículo 45 a 46. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração na manhã deste domingo. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e nos dê a graça de aprendermos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sofrimento é uma realidade que aflige a todos nós. Se por alguma razão você pensa que nunca experimentou sofrimento nessa vida, eu solicito que você consulte o seu pulso nesse exato momento e veja se você de fato está vivo. Porque todo ser vivo, de alguma maneira, experimenta sofrimento. Nós já chegamos nesse mundo com choro e com lágrimas, porque o sofrimento vai marcar toda a realidade da nossa passagem nesse universo. Este salmo que nós acabamos de ler fala sobre um sofrimento terrível sendo experimentado por um indivíduo que era inocente. Eu quero apenas chamar a sua atenção para o tipo de sofrimento que esse indivíduo estava experimentando. No versículo de número 14, ele fala de um sofrimento físico, quando ele diz assim: eu derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração se fez como cera. Em outras palavras, ele está dizendo que o seu corpo perdeu o vigor, que ele não tem mais força de conseguir manter na posição os seus próprios ossos. Eles estão desconjuntados. O versículo de número 6, ele fala do sofrimento mental que esse indivíduo experimentou, porque diz assim: eu sou como um verme, eu não sou um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Ele está dizendo: eu fui rejeitado, e na minha mente eu não consigo agora ver ninguém que pode ou que possa me socorrer. Na verdade, as pessoas ao meu redor, elas se ajuntam para zombar de mim, elas se juntam para me desprezar. Então, esse aspecto desse sofrimento mental, que no momento da angústia e da dor, você olha ao redor e você não vê solução. Mas o pior de tudo desse indivíduo foi o sofrimento espiritual. Versículo de número 1 e 2 diz que ele se sente abandonado, totalmente esquecido pelo próprio Deus, e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? São aqueles momentos em que muitas vezes, na angústia, o indivíduo se pergunta: será que Deus de fato existe? Se Deus existir, será que ele se importa com a minha situação? E se ele se importa, será que ele tem poder para intervir? E se ele não faz, por que ele não faz isso? Mas eu gostaria que você observasse que, em certo sentido, todos nós nos identificamos com o sofrimento desse indivíduo no Salmo de número 22. Aliás, o Salmo de número 22 foi escrito por um ser humano, Davi. Nós não sabemos a época, o momento na vida de Davi em que ele experimentou tudo isso. Mas esse salmo foi escrito por alguém que temia a Deus e, de alguma maneira, o sofrimento dele é compartilhado com o sofrimento de todos aqueles que temem o Senhor Deus. Mas esse salmo vai além. Ele não diz respeito apenas a Davi. Este salmo fala do sofrimento do próprio Jesus Cristo.
Este salmo foi usado por Jesus Cristo quando Jesus estava na cruz do Calvário, como uma oração do próprio Jesus. Tem algumas coisas aqui que Davi não experimentou, descritas neste salmo. Por exemplo, o versículo de número 16: transpassaram-me as minhas mãos e os meus pés. Eles cruzaram as minhas mãos e os meus pés. Davi não experimentou isso, Jesus experimentou lá na cruz do Calvário. Versículo de número 18: repartiram entre si as minhas vestes. Davi também não experimentou, mas Jesus sim. Versículo de número 1 e 2, aquele verdadeiro abandono de Jesus na cruz. Oh Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Em certo sentido, então, o salmo ele se aplica a todo crente, porque ele foi escrito por um indivíduo que era crente em Deus. Mas há algumas ocasiões que eu e você temos que entender que este salmo ele se aplica diretamente a Jesus Cristo. Se Isaías, capítulo de número 53, descreve teologicamente como que Jesus estava lá na cruz, o salmo de número 22 descreve o que Jesus estava sentindo lá na cruz. O salmo de número 22, ele providencia para mim e para você uma verdadeira janela, uma abertura para que nós possamos ter uma ideia, um vislumbre de qual que foi o sentimento do nosso Redentor quando ele estava na cruz do Calvário. De qualquer forma, este salmo é extremamente relevante para mim e para você. Primeiro, como crente, assim como Davi, ele me ensina como lutar contra esse sentimento de ter sido abandonado por Deus. Você vai observar isso no salmo. Mas em segundo lugar, ele me ensina quais são as ricas bênçãos, aquilo que nós acabamos de falar na nossa declaração de fé, as ricas bênçãos conquistadas por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Então eu quero meditar sobre esse salmo com você nessa manhã, e só para você tentar gravar na sua memória de uma maneira mais fácil, eu quero que você se lembre de 3 palavras. Eu vou tentar dividir o salmo em 3 partes. Em cada parte eu quero que você se lembre de uma palavra correspondente. Então eu gostaria que você, na sua mente, fixasse, primeiro, perplexidade. Segundo, persistência. Em terceiro lugar, prontidão. Perplexidade, persistência e prontidão. Perplexidade vem do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Onde é que você vê essa perplexidade? Na própria oração do salmista e na oração de Jesus. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? As palavras do primeiro versículo aqui, elas acabam, de alguma maneira, refletindo como que o salmista estava tão angustiado e como que Jesus estava angustiado lá na cruz do Calvário, que ele diz assim: por que o Senhor me abandonou? A perplexidade aqui é tão grande, porque quando Lutero estava traduzindo a Bíblia Sagrada, e ele chegou no Salmo de número 22, ele diz assim: eu não entendo, porque no Salmo de número 22 ele fala do Deus que abandonou o próprio Deus. Como que o pai abandonou o filho? Aquele momento de perplexidade. O Filho de Deus ficou perplexo, e o próprio salmista Davi ficou perplexo. Ele não conseguiu encontrar explicação para o que estava acontecendo. Por que ele não conseguiu encontrar explicação? Por algumas razões. Em primeiro lugar, por causa da oração não respondida. Ele diz aí: Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes. Também de noite eu não tenho sossego, porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus, o Senhor, está silente no momento em que eu clamo. No momento da minha angústia, o Senhor não responde. É aquele momento em que é como se o salmista estivesse dizendo: a dor eu posso suportar, mas a indiferença do Senhor eu não consigo. E ele fica perplexo por isso. Interessante, porque outras pessoas na Bíblia Sagrada já tiveram que lidar com essa dor da oração não respondida. O povo de Israel ficou 400 anos no cativeiro egípcio e eles oraram ao Senhor Deus. E por 400 anos, Deus não respondeu a oração. Moisés queria entrar na terra prometida e Moisés orou e pediu a Deus e o Senhor Deus não atendeu. Jeremias
diante da destruição de Jerusalém e da morte do povo de Deus, ele também orou. O livro de Lamentações contém 5 capítulos de lamento e de angústia, mas Deus não respondeu. Paulo orou por conta de um espinho na carne e Deus não atendeu. São nesses momentos em que nós temos a oração não respondida de Deus que nós ficamos perplexos. C.S. Lewis foi um escritor cristão britânico. Aliás, é melhor eu falar que ele era inglês, para não cometer nenhuma injustiça, né? Porque a Grã-Bretanha consiste de mais países do que apenas a Inglaterra. Então, ele era um escritor inglês. E ele, quando a esposa dele, quando Joy faleceu, ele observou a dor dela e a angústia dela. E ele orou, intercedeu a Deus pela recuperação, pela saúde, por um milagre na vida de Joy. O milagre não aconteceu. E C.S. Lewis escreveu um livro, o título é Um Luto Observado. E nesse livro ele diz assim, o que acontece quando às vezes você clama a Deus na sua angústia? Ele diz, nem sempre você tem a resposta. Algumas vezes você tem aquela sensação de que você está batendo na porta de uma casa e você só ouve o som da porta fechada, da fechadura sendo duplamente trancada, das luzes sendo apagadas, da janela sendo fechada. E depois disso, silêncio. E C.S. Lewis diz, esse é o momento de maior perplexidade. Por que Deus não responde? Essa era a angústia do salmista, perplexidade diante do silêncio de Deus. É como se ele estivesse dizendo, Deus, isso é contra a sua natureza. Tudo que eu leio na Bíblia Sagrada é que o Senhor é o Deus que responde às orações. Isso vai contra a tua natureza. Isso vai contra a história do teu povo. Versículo de número 3, ele vai dizer, o teu povo clamou ao Senhor no passado e o Senhor não respondeu. Perplexidade. Mas a perplexidade, não apenas pelo silêncio de Deus, a perplexidade pela confiança não retribuída. Do versículo 3 a 5, ele vai dizer, o teu povo no passado confiou em ti e o Senhor respondeu. Por que eu confio agora e o Senhor não responde? A angústia causada, não por causa da sua teologia, a teologia dele está correta, ele vai dizer, ele ora para o verdadeiro Deus. Ele diz, Senhor Deus, tu és santo, tu estás entronizado entre os louvores de Israel. A teologia dele está certa. É a experiência dele que não corresponde à teologia. A experiência dele agora não faz sentido, porque ele está dizendo, eu coloquei a minha confiança no Senhor, o Senhor respondeu outros que confiaram em ti, mas a mim o Senhor não responde. Perplexidade. Perplexidade por causa do desprezo, do ódio dos seus próprios pares, dos outros seres humanos. Versículo de número 6, ele vai dizer, eu sou verme, eu não sou humano. Eu sou um verme. Sabe o que significa essa palavra verme? Larva, parasita. Um verme na Bíblia Sagrada era sempre alguma coisa que deveria ser odiada, porque ele era um elemento destrutivo naquele contexto agricultural. Quando no livro de Jonas diz que Deus mandou uma planta para aliviar o calor sobre a cabeça de Jonas, a Bíblia também diz que Deus mandou um verme para destruir a planta. E ela secou e ela morreu. Um judeu não gostava de um verme, um judeu não gostava desse parasita. E agora o salmista diz, para as outras pessoas eu sou como esse parasita. Eles olham para mim com desprezo, eles não olham para mim com contento, eles veem em mim, não um ser humano, mas eles veem em mim alguém a ser desprezado. Eles meneiam a cabeça, eles me dão as costas, eles olham para mim, eles vão embora, eles não querem nenhuma comunhão comigo, e eles fazem questão de que eu veja. Sabe a explicação que eles dão para isso? Confiou em Deus, que Ele o salve. Ele não confiava em Deus. Incrível, foi justamente isso que eles fizeram com Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nenhuma beleza havia nele, porque que nos agradasse, o seu corpo estava repleto de hematomas,
Ele estava morrendo a mais cruel da morte ali naquela cruz. E as pessoas balançavam a cabeça, davam as costas, indiferença. E elas diziam, confiou em Deus? Que Deus o salve. Perplexidade. A perplexidade por você, de alguma maneira, ter aquela sensação de que você está vivendo fora do propósito de Deus, fora do centro de Deus para a sua vida. O versículo, o Salmo, ele vai dizer assim, Senhor, o Senhor me gerou desde o ventre da minha mãe. Eu confio em Ti desde o ventre da minha mãe, a Ti me entreguei desde o meu nascimento. O Senhor me criou para confiar em Ti. E agora, o Senhor não me responde. Ele está perplexo. Jesus na cruz do Calvário estava perplexo. O pecado afeta o justo. E a resposta diante de tudo isso é espanto. Você fica espantado. Perplexo com tudo o que está acontecendo. A segunda coisa que eu quero que você observe nesse salmo é persistência. Versículo de número 11 até o versículo de número 21. Se os seus olhos puderem fixar, diz assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. E aí ele continua, até o versículo de número 21. Mas ainda que ele sofre, ainda que ele descreva a sua tribulação de uma maneira muito gráfica, ele é persistente em orar a Deus. Versículo de número 11, não te distancies de mim, Senhor. Versículo de número 19, não te afastes de mim. Ainda versículo 19, apressa-te em socorrer-me. Versículo de número 20, livra minha alma da espada. Deus, eu estou sofrendo, a tribulação é intensa, mas eu estou perseverando em oração. É aquela oração na mais intensa tribulação. A tribulação dele era tão angustiante, porque ele vai dizer no versículo de número 11, a tribulação está próxima. A morte está muito perto. Próximo da morte. Jesus estava tão aflito que ele suou sangue. Os vasos da sua pele se estouraram. O tamanho era a ansiedade, a apreensão, a opressão que ele sentia. E eles se misturaram com o suor. E ele suou gotas de sangue. Próximo da morte, ele orou ao Pai, dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Próximo à morte, lá na cruz, ele diz, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E aqui um ponto muito interessante, aquele que durante toda a eternidade desfrutou da comunhão com o Pai, da íntima comunhão com o Pai, da alegre comunhão com o Pai, agora vê o Pai virando as costas para ele, virando o rosto. E derramando toda a sua ira sobre ele. Ele diz, Deus, por quê? Oração na mais intensa tribulação. A tribulação dele aqui é comparada com verdadeiros animais selvagens ao seu redor. Versículo de número 12, touros de Bazã. Bazã era uma região perto do Mar da Galileia, muito fértil, tinha muito capim, tinha um local muito verde, propício para a criação do gado. E os touros lá eram bem fortes. Então ele diz assim, os meus inimigos são como touros de Bazã. Eles são como leões, próximos e bem perto, para devorar a presa. Versículo de número 16, eles são como cães raivosos que atacam. Você que tem lido várias notícias aí sobre cães atacando e matando pessoas, pitbulls assim, dali, você que tem medo do Lui, é mais ou menos esse tipo de coisa. É mais ou menos isso. Ele coloca esses animais todos prontos. Ele está dizendo, os meus inimigos têm o potencial de me despedaçar, de acabar comigo. Ele se sentia muito perto da morte. E ele se sente totalmente debilitado. Olha o versículo de número 14. O meu vigor se torna como água, ele se derrama, meu vigor se acaba.
O meu corpo está totalmente sem controle, os meus ossos estão desconjuntados. Na cruz do Calvário, Jesus foi crucificado nas mãos e nos pés. Então, todo o peso do seu corpo tinha que cair e, de alguma maneira, os seus ombros, eles iriam fechar a sua própria condição de respiração. E o indivíduo na cruz, ele teria que morrer por asfixia. Era morte dolorenta, era uma morte cruel. E todas as vezes que ele tinha que falar, e Jesus na cruz fala 7 vezes. Ele fala 7 frases. E todas as vezes que ele tinha que falar, ele tinha que fazer um esforço sobre-humano, porque o ar que ele tanto precisava ainda acabava saindo com suas palavras. E ele ora e diz, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Seu coração estava amolecido, versículo de número 14. Faltou rigidez, não pulsava corretamente, era como cera. Ele se sente fragilizado, ele diz, eu sou como um caco. Versículo de número 15. Ele vai dizer, eu não tenho condições de falar, porque a minha língua se apega à boca. Ele tem sede. As mãos e os pés, versículo 16, traspassados. A crucificação não era conhecida na época em que Davi escreveu esse salmo. Eu quero que você saiba disso. A crucificação foi inventada mais tarde pelos persas, aperfeiçoada pelos romanos, aplicada para os criminosos piores. E ela foi aplicada para Jesus. Então, quando o salmista fala aqui das suas mãos, dos seus pés sendo traspassados, Davi está sendo um profeta profetizando a morte do Messias, do verdadeiro Deus, do verdadeiro rei. E ele persiste na oração. Ele persiste na oração ao Deus que responde. Ele diz assim, Deus, a minha tribulação é terrível, mas eu tenho certeza de que eu posso confiar em Ti. No versículo de número 11, ele diz, Deus, eu não tenho ninguém mais. Não tem ninguém mais. Aquele momento em que ele, de fato, contemplava sua impotência, e a sua impotência o empurrava para a onipotência de Deus. Ele diz, eu só dependo do Senhor. Eu não tenho ninguém mais para socorrer. Versículo de número 19 a 21, ele diz, Tu és a minha força. Eu insisto em orar. Perplexidade. Perseverança na oração. Em último lugar, prontidão. Alguma coisa acontece que muda a tônica do salmo. Se você observar, o versículo de número 22 é totalmente diferente. Agora, o versículo de número 22, o salmista, ele está falando de alguma coisa alegre. Aos meus irmãos eu declararei teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louve ao Senhor, vocês que o temem. E ele vai convidar as pessoas para louvar, e você diz, o que aconteceu? O que mudou? Alguns comentaristas bíblicos dizem que o Salmo, na primeira parte, fala da humilhação de Cristo, e agora o Salmo fala da exaltação de Cristo Jesus. Alguma coisa mudou. Mas se você observar o versículo de número 21, eu quero te dizer o que mudou. No versículo de número 21, ele diz assim, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Deus o respondeu. No hebraico, a ideia é, sim, tu me respondeste. Deus ouviu a oração desse aflito, Deus atendeu a oração desse aflito, e porque Deus atendeu a oração desse aflito, a tribulação se transformou em triunfo. Porque Deus atendeu a oração, ele agora tem prontidão para adorar a Deus. E é engraçado que ele não quer adorar a Deus sozinho. Ele quer adorar a Deus, mas ele quer adorar a Deus na companhia de outras pessoas. Então ele vai dizer, eu vou declarar o teu nome para os meus irmãos, no meio da congregação, todos os confins da terra, todas as nações, aqueles que não nasceram ainda, geração futura. Eu quero que eles adorem. Sabe por quê? Porque adoração a Deus é um ato missionário. Nenhum crente verdadeiro se alegra em adorar sozinho. Nenhum crente verdadeiro se alegra em adorar egoisticamente. Ele quer que outras pessoas venham adorar. Ele quer que outras pessoas conheçam o Senhor e conheçam os feitos do Senhor. Então, o salmista agora tem a prontidão
para falar de Deus para outras pessoas. Para quem que ele fala de Deus? Quem que ele quer que conheça o nome de Deus? Primeiro ele vai dizer, os meus próprios contemporâneos, meus irmãos, os israelitas, a descendência de Jacó. Ele está dizendo aqueles que estão ao meu redor, a congregação dos santos. Em outras palavras, eu quero que a igreja adore comigo. Eu quero que a igreja louve ao Senhor comigo. Vocês que temem ao Senhor, louvem a Deus. Ele responde às orações. Que coisa fantástica. Mas ele não para aí. Ele vai dizer no versículo de número 26, aqueles que também experimentam o mesmo sofrimento que eu estou experimentando. Versículo 26, os sofredores hão de comer, fartar-se, louvarão o Senhor. É como se ele estivesse dizendo, você que já teve a experiência de sofrer neste mundo, a angústia pelas quais você passou, você que já teve perplexidade, você que muitas vezes teve a sua oração que não foi respondida da maneira como você queria. Louve a Deus comigo. Você pode louvar o Senhor. Você, e aí uma outra coisa, ele vai dizer assim, todas as nações do mundo, versículo de número 27, os confins da terra se lembrarão do Senhor. E aqui está um ponto muito interessante que nós devemos sempre lembrar na Bíblia Sagrada. Deus, o verdadeiro Deus, não é um Deus tribal. É engraçado isso. A Bíblia diz que tinha o Deus dos Moabitas, o Deus dos Amonitas, o Deus de qualquer outra nação. O Deus de Israel é o Deus das nações. Ele não é um Deus tribal. Ele é um Deus de todos os povos. Ele reina sobre todos, ele domina sobre todos. O salmista está dizendo, eu quero que todos louvem ao Senhor. Versículo de número 28, ele governa as nações. Então eu quero falar do poder de Deus para todas as nações. Em último lugar, eu quero que as gerações futuras, aqui estamos eu e você, tá? Versículo de número 29 e 30. Eu e você, aliás, 30 e 31. Eu e você estamos incluídos aqui, porque no versículo de número 30 e 31, a posteridade o salvará, se falará do Senhor a geração vindoura, virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Aqueles que nem nasceram ainda, aqueles que haverão de nascer, aqueles que virão depois de mim, aqueles que virão depois de Jesus, aqueles que virão depois da ressurreição de Cristo Jesus, que eles se unam a nós. E aqui, nesse exato momento, quando o salmista experimenta essa grande verdade que ele já conhecia, que Deus responde às orações, ele revela prontidão e um voto, ele vai dizer, eu declararei o teu nome aos outros. Nenhuma experiência que nós temos, irmãos, é somente para nós. As experiências que nós temos é para que nós tenhamos a prontidão de ajudar outros a conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. O que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com a sua vida? Deixa eu dizer como que nós poderíamos aplicar este salmo. Eu poderia aplicar esse salmo para você nesta manhã com vários chavões. Existem vários chavões evangélicos, mas o pastor de vocês odeia chavões. Ele detesta chavões. Chavões não traz explicação para mim. Eles não me ajudam na hora da minha angústia. Eu poderia citar alguns chavões para vocês, dizendo mais ou menos assim, confiar no Senhor sempre vale a pena. Isso é um chavão. Eu poderia citar o seguinte chavão para você, não desista da sua fé. Não desista dos seus sonhos, não abra mão do seu sofrimento. Isso é chavão. Ele não me ajuda. Eu acho que a Bíblia é mais profunda do que um chavão. Eu poderia dizer para você, quem espera sempre alcança. É um chavão. Todos eles são verdadeiros, é verdade? Sim. Mas eles não explicam na profundidade da Escritura Sagrada. Então eu queria aplicar este salmo para você de duas maneiras. Primeiro, este salmo ensina a mim e a você a lutar contra o sentimento de termos sido abandonados por Deus. Davi e o próprio Jesus Cristo se sentiu abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? A grande questão é, o que eu faço quando eu estou nesse momento que parece que Deus não se importa comigo? Deixa eu dar algumas dicas para você no Salmo.
Em primeiro lugar, corra para Deus e não contra Deus. O salmista ora a Deus. Alguém já disse que a grande diferença entre o crente e o incrédulo é que na hora do sofrimento o crente corre para Deus e o incrédulo blasfema contra Deus. Como lutar contra o sentimento de ter sido abandonado por Deus? Corra para Deus. Fale com Ele. Derrame o seu coração diante do Senhor. É a primeira coisa. Segunda coisa, relembre fatos históricos. Olha o que o salmista faz no versículo de número 4. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu livraste. Eles a ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Ele está se lembrando da história do povo de Deus, de fatos históricos do povo de Deus. Deixa eu falar para vocês um pequeno poema. Eu tentei traduzir, eu fiz eu fiz o meu melhor, mas traduzir poemas e cânticos é terrível. Eu já desisti, o Rubinho está rindo ali, eu já desisti de traduzir alguns cânticos. Eles são... É muito difícil. Poesia é difícil. Mas eu tentei o melhor. A seguinte poesia. 3 homens andavam sobre o muro, sentimento, fé e fato. Quando o sentimento escorregou e caiu, a fé também desequilibrou. Tão próximo estava a fé do sentimento que a escorregada de um resultou no desequilíbrio do outro. Mas fato permaneceu inabalável e resolutamente puxou a fé de volta. A fé, por sua vez, trouxe o sentimento para onde devia estar. Fé, aliás, fato, fé e sentimento. É nessa ordem que vem a calmaria. O fato permanece, o fato puxa a fé, e a fé traz o sentimento para onde devia. Fato, fé e sentimento. Nessa ordem, reina a calmaria. O que o salmista faz nesse momento que ele está sentindo que Deus o desamparou? Ele olha para os fatos históricos e diz: Deus, o Senhor atendeu o teu povo. Em terceiro lugar, como que você pode lutar contra esse sentimento? Reconheça sua impotência e corra para a onipotência de Deus. Versículo de número 11, eu não tenho ninguém. Você sabe que quando você tenta salvar alguém que está afogando, a primeira coisa que você precisa fazer com aquela pessoa é nocauteá-la. Se você não nocautear alguém que está afogando, ele te leva junto. Então você precisa imobilizá-lo. Esses dias atrás eu li uma história muito interessante de um grupo de pastores, homens da igreja, que estavam em um acampamento, e de repente eles saíram para pescar e um deles escorregou, caiu do barco e ele começou a se debater, só que ele não sabia nadar. Mas no grupo estava um nadador exímio, já havia ganhado várias medalhas, e o indivíduo lá se afogando e as pessoas gritando e o nadador calmamente olhando. E as pessoas achavam que aquilo era crueldade da parte dele, e ele calmamente olhando. Quando o indivíduo parou de se debater e estava afundando, ele pulou na água rapidamente, nadou e retirou aquele indivíduo e disse: se eu tivesse ido antes dele ceder, eu teria afogado com ele, ele me levaria para baixo. Queridos, muitas vezes o Senhor Deus quer que você entenda a sua impotência para você correr para a onipotência dele. E algumas vezes ele tira de você tudo que você confia, para que sobre somente Deus. Isso é ato de graça, isso não é ato de crueldade. Em último lugar, sabe o que o salmista faz? Para lutar contra o sentimento, ele sabe que Deus nem sempre nos livra da tribulação, mas muitas vezes ele nos livra na tribulação. O texto, o versículo de número 21, ele diz assim: salva-me da boca do leão. E agora eu vou ler para vocês como está no original, como que está no hebraico. E de entre os chifres do búfalo, tu me respondes.
Ele está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor não me livrou da tribulação. O Senhor não me livrou da cruz. Mas lá naquela cruz, lá naquela fornalha, dali o Senhor me respondeu. Nem sempre Deus nos livra da tribulação, mas em meio à tribulação, Ele nos atende. Essa é a primeira parte. Como que você pode lutar contra o sentimento de ser abandonado por Deus? A segunda parte. Quais são as bênçãos resultantes dos sofrimentos de Cristo Jesus? Se você tem o seu boletim, eu não tenho o meu aqui, eu quero que você observe na declaração de fé de Westminster. Eu quero que você observe que essa declaração de fé que diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso mediador, que lá na cruz ele conquistou para nós uma herança. Que herança foi essa? O que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário? O que o Salmo de número 22 ensina que Jesus conquistou para nós? Em primeiro lugar, lá na cruz do Calvário. Obrigado, Fernando. Em primeiro lugar, lá na cruz do Calvário, Cristo foi abandonado pelo Pai, para que você, crente, nunca mais seja abandonado por Deus. Eu quero te lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada. Nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus foi abandonado pelo Pai para que você nunca mais seja abandonado por Deus. Essa é uma das riquezas, essa é uma das heranças perduráveis do reino que Jesus conquistou para você lá na cruz do Calvário. Em segundo lugar, lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo não chamou Deus de Pai para que os seus discípulos, para sempre, tenham o direito da paternidade de Deus. Você já prestou atenção que Jesus não diz, Pai meu, Pai meu, por que me... Ele não diz. Ele diz, Deus meu, Deus meu. Ele que sempre chamava Deus de Pai, ele não chamou. Ele recebeu o castigo ali, para que você agora tenha o direito de dizer, Abba, Pai. Terceiro lugar, lá na cruz do Calvário, Jesus se identificou com os nossos piores sofrimentos nessa vida, para que nós tenhamos o alívio. Sabe quais são os piores sentimentos? A indiferença de Deus. Jesus se identificou com ela. O Pai lhe virou as costas, Deus lhe virou as costas, ele se identificou com essa indiferença, para que eu e você pudéssemos ser recebidos pelo Pai. Mas ele se identificou também com a nossa onipotência. Se você observar, versículo de número 14, versículo de número 17, ele fala que o seu corpo está paralisado. Os seus ossos estão desconjuntados. Ele não consegue mais mover, ele conta os seus ossos e ele não pode mover, ele está paralisado. 1967 foi um ano glorioso para alguns, principalmente para os meus pais. Não sei o que eles estavam esperando, mas eu nasci naquele ano. Mas foi um ano terrível para outros. Joni Eareckson Tada era uma jovem cristã nos Estados Unidos, uma atleta, nadadora, exímia. Alguém olhava para ela e o talento que ela tinha, e eles diziam, será uma campeã nas Olimpíadas. Mas em uma determinada ocasião, no acampamento de igreja, Joni deu um mergulho e ela teve um acidente e o corpo dela tocou nas rochas do lago e ela ficou tetraplégica. Durante 3 anos, lutando contra o sentimento de que Deus havia sido injusto com ela, não podendo mais andar, não podendo mais praticar as atividades físicas, ela não conseguia louvar a Deus. E uma amiga dela um dia leu esse texto para ela e disse, Joni, Jesus Cristo na cruz do Calvário ficou paralisado também. E ela começou a chorar. Ela disse, ele se identificou comigo no meu maior tormento. Ele também ficou paralisado.
Johnny Erickson Tada tem a sua história descrita em vários hinos, em vários livros. Johnny Erickson Tada criou uma fundação para ajudar crianças debilitadas ao longo de todo o mundo. A obra dessa mulher é fantástica. Se Deus não tivesse deixado aquela mulher tetraplégica, talvez ela tivesse conseguido uma medalha nas Olimpíadas. Mas o fato dela ter ficado paralisada tem afetado e abençoado várias vidas ao longo do mundo inteiro. Jesus se identificou conosco também. Sabe qual é o outro momento de angústia para mim e para você? Não é apenas a indiferença de Deus ou a paralisação na nossa vida. Um outro momento angustiante na nossa vida é a vergonha. Já sentiu vergonha? Às vezes você vem para a igreja e você diz assim, como que está o meu cabelo? A minha roupa está boa? Eles não podem me ver desse jeito. Não é mais ou menos assim? Quando você vai receber alguém em casa, você sai limpando a casa toda. Não é? Talvez seja para alguns irmãos ter que convidar mais pessoas para fazer uma faxina geral ali e tal. Limpa a casa toda, porque você sente vergonha. O que eles vão dizer? Vergonha foi um dos primeiros resultados do pecado. Adão e Eva pecaram e eles tiveram vergonha de Deus. Eles tiveram vergonha de quê? De estarem nus. Nus. Eu estava nu e eu me escondi. Mas você sabia que na cruz do Calvário, Jesus também se identificou com a vergonha da nudez? Versículo de número 18, ele vai dizer assim, contaram as minhas roupas, tiraram as minhas túnicas, me deixaram nu. Comentando sobre esse versículo, Matthew Henry, um comentarista puritano, ele diz assim, a vergonha da nudez foi uma consequência imediata do nosso pecado. Portanto, o fato do nosso Senhor ter ficado nu na sua morte foi para que eternamente os seus discípulos sejam vestidos com a sua justiça e nunca mais tenham que se envergonhar pela culpa do pecado. Ah, que coisa boa. Mas a última bênção de Cristo na cruz do Calvário é que na cruz você não encontra mágica. Na cruz você não encontra nenhuma simpatia. Na cruz você encontra graça para o principal mal do ser humano, que é o pecado. Na cruz Jesus Cristo recebeu o golpe fatal da ira de Deus, para que ele pudesse dar para mim e para você salvação total da parte de Deus. Então, você que está aqui nessa manhã, você que veio para adorar o Senhor, você já buscou refúgio para a sua vida na cruz de Jesus Cristo? Você busca apenas o alívio para suas enfermidades ou você busca a salvação e a libertação do pecado? Você crente que está aqui, frequenta a igreja, sabe, muitas vezes sente-se abandonado por Deus. Como que você luta contra esse sentimento? É maravilhoso saber que a Escritura Sagrada tem provisão de Deus para você, crente, mas ela tem um apelo de Deus para você, não crente. Venha para Jesus Cristo, refugie-se na cruz, e você vai receber as ricas bênçãos da cruz do Calvário, aquilo que nós acabamos de confessar, dizendo a herança perdurável no reino dos céus. Vamos orar neste momento e depois nós iremos responder a mensagem com um hino, já nos preparando para a ceia do Senhor. Deus bendito, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e nos dê a graça de compreendermos a verdade da palavra do Senhor para a nossa edificação, para a tua glória, para a tua honra, Senhor bendito. Em nome do Senhor Jesus. Amém.